Ao iniciarmos o estudo de administração, é bom primeiramente conhecermos o que é organização, o que é administração e o que é administrador. Segundo o livro Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, organização é um grupo estruturado de pessoas que se unem para alcançar objetivos comuns. A administração é um processo de coordenação do trabalho dos membros de uma organização e alocação dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos de uma forma eficaz e eficiente. Administradores ou gestores são as pessoas que têm como função tomar decisões e coordenar o trabalho de outros, de forma a alcançar os objetivos organizacionais. Portanto, não basta ser um grupo para ser uma organização. O grupo tem que ter estrutura e os seus membros têm que buscar os mesmos objetivos. E quem coordena os membros do grupo para que trabalhem em sintonia de forma a alcançar os objetivos organizacionais são os administradores, e estes fazem isso através da administração. Os administradores podem ocupar 3 níveis hierárquicos numa organização, que são o nível estratégico, composto pelos administradores de topo, como presidente, diretor executivo e outros. O nível tático, composto pelos executivos, que fazem a articulação interna entre o nível estratégico e o operacional, normalmente são gerentes ou diretores de unidade, departamento, de área ou divisão. E o nível operacional, que é o mais baixo da hierarquia organizacional e é composto pelos administradores de primeira linha, como supervisores, coordenadores, dentre outros. Conforme o âmbito, os administradores podem ser gerais ou funcionais. O sucesso de uma administração está diretamente relacionado à integração e à coordenação das ações dos administradores dos 3 níveis hierárquicos. O processo de administração tem 4 funções: planejamento, organização, direção e controle. A função de planejar acontece quando são definidos os objetivos e estratégias e quando são desenvolvidos os planos que integrem e coordenem as atividades da organização. A função de organizar é executada quando se distribui as tarefas e os recursos entre os membros organizacionais. A função de dirigir está relacionada com o processo de gestão de pessoas na organização. E a função de controlar consiste no monitoramento e na avaliação do desempenho da organização, assegurando que os objetivos estão sendo alcançados. Todos os administradores desempenham todas as 4 funções do processo de administração, independente do nível hierárquico, do tipo de organização, seja pública ou privada, e da dimensão da organização. O que pode mudar é a importância, a intensidade e o tempo que se dedica a cada uma dessas funções, além também do modo de medir e avaliar o desempenho da organização. Embora o trabalho de um administrador seja basicamente o mesmo em qualquer lugar do mundo, as características distintivas das culturas nacionais condicionam o modelo de gestão adotado. Apesar de influenciarem no modelo de gestão, as culturas nacionais não engessam a administração, pois a administração é, por excelência, uma prática voltada para a mudança e para a transformação. Portanto, cabe a ela, na condição de disciplina acadêmica, formar pessoas que sejam capazes de superar as adversidades culturais. O trabalho do administrador não pode ser realizado por indivíduos que desconheçam os princípios, os métodos e as teorias administrativas. É claro que a prática pode ajudar na aplicação da teoria, mas é a teoria que fornece armas ao administrador. Ela serve como guia para suas decisões e como fonte de compreensão de práticas observadas nas organizações. Com base nisso, podemos afirmar que um bom administrador precisa, antes de qualquer coisa, conhecer teorias de administração. Dentre as principais escolas de administração, podemos destacar a Escola Clássica de Administração. Esta escola pode ser dividida em 3 grandes correntes: movimento de administração científica, gestão administrativa e teoria da burocracia. Em se tratando de tomada de decisões, há 2 tipos de decisões gerenciais: as decisões programadas e as não programadas. As decisões programadas são respostas a problemas organizacionais recorrentes e servem para resolver situações simples ou complexas. Essas decisões são mais frequentes nos níveis mais baixos da organização e resolvem situações para as quais há bastante informação disponível. As decisões não programadas são soluções específicas para resolver situações desestruturadas e pouco frequentes, para as quais a informação é incompleta e ambígua. Todas as decisões de caráter estratégico são decisões não programadas. Estas decisões são mais frequentes à medida que as pessoas costumam simplificar o processo de tomada de decisão, usando princípios heurísticos. Esses princípios são atalhos mentais utilizados pelos tomadores de decisão para simplificar a complexidade do processo decisório. A maioria das decisões organizacionais é tomada por grupos de trabalho. A prova disso é que as principais decisões na vida das organizações são tomadas em reuniões de diretoria, comitês, equipes, etc.
Porém, nem sempre a tomada de decisão deve ser em grupo. Existem casos em que a decisão individual será mais eficaz.